Pronto. Tem um escritor chamado Rubens Alves. De acordo com ele, quando alguém pergunta assim, quantos anos você tem? Você não pode dizer que você tem 70 anos, 20 anos, 30 anos. Para ele, você tem que falar não sei. Porque 20 anos é o que você já viveu, não volta mais. Então, o que a senhora tem hoje? Hoje eu tenho a idade de 72 e fui muito sofrida em tempo de criança, em tempo de mocidade. Depois que eu casei, que eu tive um alívio muito grande, que meu marido foi muito bom para mim. Meus filhos, meus netos. Hoje vou fazer 72 em agosto, dia 17 de agosto. Sobre a infância da senhora, o que a senhora sente falta e comparando com a infância de hoje em dia dos netos, dos filhos que a senhora viu crescer, o que a senhora vê que mudou? Do meu tempo para cá mudou muita coisa. Eu senti muita falta do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos. E hoje eu tenho os netos, bisnetos, sabe? Uns genros até muito bom, não vou clamar. Meu marido faleceu dia 13 de março de 2015. Estou aí, junto com meus filhos, meus netos, genro, nora, na minha velhice. Conte um pouco da história da senhora pra gente. A minha história de criança foi muito sofrida. A minha mãe faleceu primeiro, depois veio meu pai. Nós éramos 6 irmãos, ficou 3 vivos e 3 falecidos. Desses 3 falecidos, só está restando eu e o meu irmão legítimo e uma irmã parte de pai, que é a Regina. Eu apanhava muito, trabalhava muito e fui crescendo assim, sem pai e sem mãe. E crescendo no desemprego, trabalhando para sobreviver. E depois eu arranjei esse casamento, graças a Deus, foi uma pessoa muito boa, meu marido. E vivemos quase 50 anos. Ia fazer 50 anos de casado em 10 de junho, quando ele morreu, dia 13 de março de 2015. Faltou 3 meses para completar 50 anos de matrimônio. A palavra idoso tem tanto significado, mas para a senhora, o que significa? Como são considerados os idosos no Brasil? Pelo menos no nosso Brasil, não é como o Japão, que eles consideram os japoneses velhos, até que eles falecem, dá muita honra, mas o Brasil ainda dá honra os idosos, mas não é tanto. A gente anda pelos coletivos, muitas vezes os novos estão sentados, eles não dão lugar, e certas filas de pagamento de coisa, muitas vezes uns dão chance para a gente entrar e pagar, outros não. A senhora acha que falta um pouco de estrutura por parte do governo ou educação? Falta um pouco de educação. Durante todos os 75 anos, 72 anos que a senhora tem, alguma lembrança de algum momento inesquecível a senhora tem? Lembrança da minha mãe, do meu pai, dos meus avós, da minha sogra, do meu esposo, dos meus netos que faleceu, 2 netos que faleceu, né? Então, eu tenho muita saudade deles, lembrança. Sobre a vida nova, trabalhando. Hoje em dia, muitos jovens, até maiores de idade, nunca teve um serviço, nunca trabalhou. Eu mesmo nunca trabalhei assim, em emprego assim, de indústria, como tem hoje. Eu trabalhava doméstica, sofria muito. E tinha patroa que era boa, mas outra não era. Né? E cresci, fiquei jovem,
Até 22 anos eu me casei. Aí, no meu casar, aí eu me aliviei as cargas pesadas que eu tinha. Naquela época, vendo hoje em dia, a senhora imaginava que o mundo ia ser assim? Não, muitos falavam que ia ficar diferente, mas não esperava que ficar tão diferente, tão depressa assim. Diferente em que sentido? É muitos jeitos do povo viver, né? Hoje em dia, as drogas, as maconha, os roubos, os crimes se acrescentou muito mais. E muitos jovens perdidos, muito é chefe de família perdido nos vícios terríveis, e o que está levando à morte. Viu? Porque a droga ela faz matar, ela mata. Quando mata doente, mata mesmo de crime, né? Pelos assassinos. Já falando em doença, a respeito de todos os sintomas e doenças que vêm afetando a terceira idade, qual a posição e o ponto de vista que a senhora tem sobre a estrutura que o governo dá para cuidar dos idosos? Aí o governo, pelo menos, ele peleja, né, muito, mas ainda está faltando muita coisa para cuidar dos idosos, sobre saúde, né, sobre o viver da pessoa cada dia, cotidiana. Muitas vezes vai socorrer, ter um socorro no hospital, às vezes não alcança aquilo que a gente almejava, e a gente se torna mais doente ainda, que volta para casa e fica acamado. Né? Mas em todos os pontos, a gente dá graças a Deus aqui no Brasil, que em outro lugar está muito difícil de cuidar da saúde, principalmente dos idosos e das crianças. Qual o seu relacionamento familiar, em geral, com filhos, noras, netos? Tudo legal, graças a Deus. Temos grande comunhão. Genro, nora, filho, neto, bisneto. É uma família maravilhosa. A senhora se sente um pouco incapaz ao se relacionar com outras pessoas de outras faixas etárias? Não, eu sou muito fácil de fazer amizade, de ter comunhão, muito afeto com os outros. Graças a Deus. Nos dias de hoje, qual o seu maior sonho? Qual é o seu maior meu sonho? É, De conviver bem com os filhos. Na idade que eu já estou, só pensa que o fim já está perto. por que tá perto? É porque as doenças têm afetado muito, né? Doença que aparece que de uma hora para outra e até os médicos não estão dando conta disso. Não estão sabendo como resolver. Algum trauma quando foi criança, sofreu algum tipo de abuso, ou então coisas que deixaram feridas? Não, o sentimento é que eu apanhei muito, porque quando a minha mãe faleceu, eu estava bem pequeno, porque ela teve filho quase todo ano, então eu que era mais velha. Eu sofri muito para ajudar a olhar os irmãozinhos. Minha mãe adoeceu, ficou na cama mais de 2 anos. Meu pai não tinha recurso para cuidar de nós e dela. Então ele trabalhava braçal durante o dia e de noite estava em casa para cuidar da mulher, da esposa e dos filhos. E daí quando ela faleceu, aí meu pai esparramou nós pros outros. Fui morar com um casal de baiana, apanhei demais, trabalhava sem ter aguentar, né? Sem ter força para pegar peso, então eu apanhava muito e trabalhava muito e era muito humilhada. E fui crescendo nos empregos, com os parentes da minha madrasta. Quando meu pai arrumou minha madrasta para morar, para me buscar os outros, ele só me buscou, os outros não pôde.
Nisso meu pai morreu e eu já estava com 14 anos para 15. E aí fui trabalhando, doméstica, estudei pouco, não tive prazo para estudar. Então, quando eu me casei, é que eu me aliviei a carga que eu carregava. É, muitas pessoas hoje em dia costumam encarar a sua faixa etária, sua terceira idade, como um desafio. Muitos acham que isso nunca vai acontecer com eles, que o tempo não passa e eles nunca vão envelhecer. Na sua opinião, o que mudou da terceira idade de antigamente para hoje? Para hoje, mudou muita coisa. De primeiro, os velhos tinham honra, tinha respeito, tinha consideração. Hoje não. Hoje é poucos que consideram os idosos e tem aquela consideração muito grande e respeito pelos idosos. Hoje é pouco, não é todos. Como consideração final, qual a sua palavra? Uma palavra que você deixaria para a juventude de hoje em dia? Eu digo que eles precisam de, principalmente o livro sagrado, eles nos ensinam